Olá, pessoal. Vamos aqui para a nossa quinta aula. Hoje nós vamos falar sobre design das experiências, ok? A inovação ela tem sido definida como uma boa ideia bem executada. Então, assim, você inovou em alguma coisa, você teve uma boa ideia e fez ela bem. Isso já é um bom começo. Infelizmente, ênfase demais é dada à primeira metade dessa proposição, que é uma boa ideia. As pessoas sempre, quando pensam em inovação, focam muito nessa questão da boa ideia. Eu tenho visto inúmeros exemplos de boas ideias que nunca conseguiram se firmar devido à execução insatisfatória. Então, a maioria nem chega ao mercado e aquelas que chegam acabam apinhando os estoques de lojas de eletroeletrônicos ou supermercados, ficam lá paradas, não vendem. Então, assim, ideias incríveis, mas que na hora de executar não ficaram tão boas e não atenderam a demanda de quem realmente ia comprar aquilo que é o nosso cliente, o nosso usuário. Novos produtos ou serviços podem ser fadados ao fracasso por todos os tipos de razão. Sei lá, qualidade inconsistente, um marketing mais apático, uma distribuição não confiável, ou então uma determinação de preços um pouco realista, fora da curva. Mesmo quando todos os indicadores, os elementos dos negócios forem adequados, contudo, uma ideia mal executada tem muitas chances de fracassar. Então, essa ideia de que uma boa ideia bem executada é uma inovação, vale a gente repensar nisso. Às vezes nós temos fantásticas ideias, mas não executamos bem. Como consumidores, quando nossas necessidades mais básicas são satisfeitas, nós tendemos a partir em busca de experiências significativas e emocionalmente satisfatórias. É o que vai diferenciar algo que eu comprei, um produto, de outra empresa, de outro concorrente. Às vezes eles vendem o mesmo produto, mas o que vai diferenciar para mim, ou produtos similares, na verdade, mas o que vai diferenciar para mim é a experiência que eu tenho com essas empresas. A Walt Disney Company, por exemplo, ela é uma empresa que pode representar de forma mais clara um negócio baseado em experiências. E a gente não deveria presumir que isso se limita ao entretenimento que a Disney oferece. Na verdade, as experiências são mais profundas e mais significativas. Elas implicam participação ativa, não consumo passivo, sabe? Assim, a pessoa ela vai lá, recebe, pronto e vai embora. Não, ela tem que agir para poder consumir aquele produto, aquele serviço, criando sim uma experiência. O que pode ocorrer aí, obviamente, em níveis diferentes, desde o atendimento, enfim. Ou o momento quando uma criança passa ali, vê a Pequena Sereia e começa a cantar uma música com a Pequena Sereia. Então, assim, ela não está só vendo, não está sendo só entretida ali com a Pequena Sereia que ela gostava, que ela viu no filme, mas ela está vivendo uma experiência que vai além do entretenimento. Ela está cantando, ela sabe a música, ela se envolve, sabe? A gente entende que quem já foi à Disney sabe que, ou a qualquer parque, sabe que é uma experiência horrível, assim, estressante, porque as filas são enormes, a comida é horrorosa, você fica cansado, você passa horas para um brinquedo, às vezes você está com os seus filhos na fila do brinquedo, e aí você chega na hora, é na hora que você descobre que o seu filho não pode entrar naquele brinquedo, então vocês perderam um tempão ali, enfim. É um momento que a experiência tinha tudo para dar errado, né? Mas, no caso da Disney em especial, eles transformam em vários outros pontos para compensar essas coisas que acabam deixando a experiência um pouco estressante. Então, a ideia é que, mesmo com esses pontos de estresse, a maioria das pessoas lembre com, sei lá, com alegria a experiência de ter vivido esse momento dentro do parque. Então, o foco aqui hoje da nossa aula é trabalhar um pouco essa ideia das experiências que nós vivemos com o produto ou serviço. Não é só consumir simplesmente, mas viver algo que vá além do consumo. Esse é um ponto importante quando a gente pensa em design thinking. O verdadeiro significado da economia da experiência não se baseia no entretenimento, né, na festa, no show, naquela coisa assim, para você ser impactado pelo show. É preciso provocar, na verdade, uma mudança fundamental na forma como a gente vivencia o mundo, do basicamente funcional ao basicamente emocional. Ao perceber essa transição, muitas empresas agora investem em proporcionar experiências. Os benefícios funcionais deixaram de ser suficientes para atrair os clientes. Aquele produto que tem vários benefíciozinhos já não é o suficiente. A gente precisa criar distinção de marca para retê-los. Um atendimento excelente, uma experiência do consumidor, desde o início até o fim, até o pós-venda, bem marcada e que ele se sinta conectado com o produto.
A Revolução Industrial que aconteceu no finalzinho do século XIX para o início do século XX ali, ela criou não apenas consumidores, mas também uma sociedade de consumidores. A enorme escala necessária para sustentar a economia da industrialização levou a uma padronização. Só para vocês entenderem, antes da Revolução Industrial, as pessoas fabricavam as suas coisas, as coisas eram meio artesanais. Com a Revolução Industrial, as máquinas surgindo, a gente chama de revolução porque foi isso. Imagina uma coisa que você levava um mês para fazer, agora você faz em um dia, não só um, mas você faz uma grande quantidade. Então, isso é uma revolução absurda, o que fez com que os produtos chegassem às pessoas de forma mais rápida. Mas dentro dessa linha de padronização. Não só os produtos, mas também os serviços associados a eles começaram a ser padronizados também. Isso acabou resultando, obviamente, em grandes benefícios para a sociedade, como preços mais baixos, uma qualidade melhor, porque a máquina fazia direitinho, né, não errava, e os padrões de vida vão se elevando, né? Mas a desvantagem foi que, com o tempo, o papel dos consumidores passou a ser quase totalmente passivo. Você não produz mais, você não fabrica mais, você não cria mais, você apenas consome e espera ficar pronto. Né? A produção e o consumo em massa fez com que a conexão desse criador e da criação se perdesse, bem como do consumidor com os produtos, porque as coisas passaram a ser mais descartáveis e voláteis. Você não, antigamente, no início até da Revolução Industrial, quando as coisas ainda estavam ali amena, você comprava uma coisa e guardava. Você passava para os seus filhos, sei lá, aquela caixinha de música, aquele armário, aquela, sei lá, os copos, a prataria da casa, passava para os filhos, para os netos, isso ia passando de família em família. Hoje, tudo que você compra não sobra para o seu filho usar, porque se estraga rapidamente, a obsolescência é muito rápida, né? As coisas se perdem no processo. Então, as coisas ficaram mais descartáveis, mais voláteis. A Revolução Industrial ela trouxe para a gente uma riqueza inimaginável, obviamente, mas acabou tirando o sentimento, a paixão, o envolvimento humano com as coisas. William Morris foi um inglês, um dos mais entusiastas defensores dessa visão, né, de que a gente precisa ter envolvimento, sentimento com as coisas, e ele achava que a Revolução Industrial tinha arrancado isso. Ele dizia que a industrialização ela separou a arte da utilidade. Olha só que incrível. Tirou a arte da utilidade. O que é útil hoje já não, às vezes nem sempre é uma arte, é algo incrível, algo bonito, algo interessante. Ele acabou abrindo um abismo entre o trabalho útil e a labuta inútil. Ou seja, com isso as experiências foram se perdendo. O design thinking, ele vem agora com uma ideia de tentar resgatar o valor das experiências, dar sentimento, paixão, humanidade para esse processo. E é isso que a gente tenta buscar. Só que para construir isso, a gente precisa pensar mais sobre experiências, né? Hoje em dia ainda temos dificuldade de criar experiências significativas em meio à grande abundância de produtos que ameaçam nos consumir, mesmo enquanto nós os consumimos. Então, a gente às vezes se perde no processo e acaba só consumindo, 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 esquece a experiência, o momento de comprar. Antigamente, na minha época, sei lá, eu tinha um tênis no Natal, então era um momento festivo, eu vou ganhar um tênis. E aquilo era, às vezes meus pais me levavam para comprar, então era uma festa, era um momento em que eu ia escolher o meu tênis. E ali eu não, era um momento que eu pensava bastante, provava e tal. Hoje a gente já vive um momento em que às vezes você compra um tênis, sei lá, a cada mês e você já não pensa mais porque tem um desconto, tem uma promoção e surgiu um novo modelo e você vai descartando. E os modelos também estão ficando cada vez mais frágeis, eles se acabam muito rápido. Então a gente acaba não podendo viver a experiência em profundidade de consumir aquilo no seu todo. Você compra e passou aquilo, você já busca outra coisa, você já está de olho no outro tênis ou no outro produto depois daquilo. A gente passou de um mundo pré-industrial, no qual a maioria de nós era composta de produtores, né? A gente criava as nossas roupas, a gente fazia os nossos pães, nós construímos o nosso
produzíamos todos os nossos móveis. Era assim, antigamente era assim, você não tinha acesso às coisas facilmente. Você tinha que criar aquilo, às vezes, para poder consumir. Então, a gente passou desse mundo pré-industrial para um mundo industrial no qual a gente se torna essencialmente consumidor. A gente só absorve, a gente não consome mais. A ideia agora, pessoal, é tentar resgatar um pouco essa coisa da produção, de criar. Não sei se vocês repararam, eu acho que até nesse momento da pandemia, a gente, quando não podia ir comprar pão, você começou a aprender a fazer pão na sua casa. Você começou a fazer os remendos das suas roupas, sei lá, manter melhor as suas roupas, cuidar melhor na hora de lavar, para que elas durem mais tempo. Enfim, criando uma forma de que você não consuma simplesmente, você cria uma relação com aquele produto ou com aquele serviço. A música é um exemplo, né? Se a gente for pegar bem a história da música, desde o pré-industrial, da música pré-industrial para a música que a gente tem hoje, ela evoluiu bastante. Antigamente, se utilizava de várias, sei lá, coisas, couro dos animais, outros atributos para criar instrumentos, né? Ou até às vezes a música acontecia sem instrumentos, com as palmas das mãos, né? A gente vai ter aí na história dos negros, da capoeira, a música acontecendo, a arte acontecendo, até às vezes sem instrumentos, né? Sendo a palma das mãos e o cantar algo forte. Então, a gente não tinha acesso ao que depois foi acontecendo. Para vocês terem ideia, ali perto da Revolução Industrial, quando a música ela era vendida em partituras, você ia numa loja, comprava a partitura e aí você tocava a música em casa, porque não existia disco, não existia fita, nem CD, não tinha um gramofone, você tinha que tocar a música. Então, antigamente você sabia tocar piano, sei lá, outros instrumentos, e você tocava a partitura. A música, quem fazia era você. Então não era algo que você passava o dia inteiro escutando música, porque a música era um evento, era uma experiência. Você tinha que sentar, botar o piano, abrir, a família se reunir, você tocava aquela música que você comprou na partitura de um artista ali, um compositor que você aprecia e você acabava consumindo aquela música. Ok? Então não era algo fácil. Então, como não era tão acessível como hoje, a gente tem milhares de artistas, a gente tinha poucos compositores e esses caras eram vangloriados. E, obviamente, isso fazia com que eles tentassem se superar cada vez mais. Então, a gente vai ter Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, caras que foram construindo isso. Aí a gente chega, depois da Revolução Industrial, numa necessidade de ter a música mais acessível, né, para que a gente pudesse não só assistir em espetáculos, em shows ou em reuniões familiares, ou a gente não precisava também aprender a tocar. E aí veio o rádio. O rádio foi um dos primeiros avanços aí com relação à música, né? Você podia ouvir a música, alguém cantando num programa de rádio, e a pessoa cantava e aquilo ali saía e você ouvia. Obviamente ali, antes disso, até um pouco, surgiram os discos, né? Já se gravavam os bolachões, você levava para casa, escutava, mas eram caros os aparelhos. O rádio popularizou um pouco mais a música, você podia ouvir música, ouvir as novelas, escutar os programas, mas você apenas consumia, você não mais produzia. O rádio começou a ter esse impacto, porque até o disco, você tinha que pegar o disco, colocar o disco, deixar tocar, depois virar para o outro lado o disco, tocar de novo. Tinha uma interação maior. Com o rádio, você começou a absorver. Tocava ali o dia todo e você ia absorvendo. A gente teve um retorno na produção ainda ali, nas fitas, né? Quando surgiu as fitas cassetes, o Walkman, por exemplo, você não só você gravava as músicas que você gostava do rádio, você criava uma seleção, uma playlist dentro da sua fita cassete, tinha um lado e o outro, e você gravava a fita que você queria. Então tinha uma coisa de interação ainda aí nesse processo. Então a gente tem um retorno de você produzir a sua própria fita. Você não consome mais aquele disco ou só as músicas do rádio. Você produz uma fita que vai ser a sua cara. Ou você grava a fita para presentear alguém, né? Depois veio o Discman, né? Os CDs mudaram muito, impactaram, porque a qualidade se ampliou enormemente, as músicas ficaram mais com alta fidelidade do som, da gravação, fica perfeito ali, você consegue ouvir.
O problema é que você, por exemplo, para carregar o seu Discman, você tinha que carregar uma bolsinha com vários CDs. Você não tinha todas as suas músicas, né? E aí, quem assistiu o filme sobre o Steve Jobs e a Apple vê a cena em que ele cria o iPod. A filha dele tá com um Discman e ela leva os CDs e ele fala assim, nossa, isso deve ser muito incômodo ficar carregando esse bando de coisas, você não tem todas as suas músicas. E aí ele promete a ela para criar um produto em que ela possa carregar todos os discos delas num único produto. E aí é quando surge o iPod. Aqui eu coloquei essa imagem do iPod desde 2001, quando ele foi criado, a primeira versão, em que você tinha ali, você existia ainda esse processo de você ter todas as suas músicas, você copiava dos seus CDs para o seu computador, para o seu iTunes, né, que era o programa, e do iTunes você passava para o iPod. E aí você poderia consumir. Você poderia ter toda a sua CD-teca, sei lá, algo que você precisava carregar em caixas, 1.000, 2.000 CDs, em apenas um aparelho que você colocava no bolso e estava com todos os seus discos. Isso revolucionou a indústria musical. Obviamente, rompeu barreiras, criou as primeiras lojas de música virtual, e começou a se desfazer um pouco dessa coisa mais física, que era o CD, né, o disco de vinil. A gente vê que hoje em dia, aos poucos, as pessoas estão retornando ao disco de vinil, que é caríssimo, né, para você ter, porque é uma experiência diferente para consumir a música. E muitas pessoas estão buscando essa experiência. E a gente chega na música nos tempos atuais, em que você não vive, você consome as músicas em forma de streaming, né? Apple Music, o YouTube, Spotify, Rhapsody, Deezer, a Amazon, Google Play, o I Love Radio, Tidal, Seven Digital, Shazam, que revolucionou também a forma de você descobrir as músicas. Você está numa balada, ouviu uma música, você clica o Shazam, você descobre qual é a música. Antigamente você tinha que, sei lá, passar meses ouvindo rádio para conhecer a música. Então, a nossa experiência com a música tem mudado. Só que, mais uma vez, assim como foi na fita cassete, você está começando a também ter uma posição mais ativa, né? Não só de consumir. Você cria suas playlists para você consumir. Você cria playlists para os amigos. Você pode até... O Spotify lançou recentemente uma versão em que você produz a sua própria música. Então, a gente está... o Design Thinking vem resgatando essa coisa da experiência, de você construir o seu momento com o seu produto ou seu serviço. E a música, ela é um grande exemplo de tudo isso aí, nesse pronto, ok? Seguindo, então, atualmente as empresas, elas sabem que não podem mais tratar as pessoas como consumidores passivos. A transição para esse design participativo está se tornando rapidamente a norma do desenvolvimento de novos produtos. O mesmo se aplica às experiências, em que nós vamos ter que conectar o nosso cliente para que ele viva essa experiência e construir o nosso produto ou nosso serviço baseado, às vezes até primeiro na experiência. O design, na verdade, ele vai ter o poder de enriquecer a nossa vida envolvendo nossas emoções por meio de imagens, formas, texturas, cores, sons e aromas até. A natureza do design thinking, intrinsecamente, ela é centrada no ser humano e ela aponta para o próximo passo. Nós podemos sim utilizar nossa empatia e conhecimento das pessoas para projetar experiências que criem oportunidades para o envolvimento e a participação ativa desse nosso cliente, que é o que a gente busca. Menos consumidores passivos e mais consumidores ativos, vivendo a experiência, produzindo, criando. E isso mexe com as pessoas. Um produto que foi criado há alguns anos chamava Tamagotchi, né? Alguns falavam. Era um robozinho, um pequeno aparelhozinho que você tinha que cuidar daquele robozinho. Então não era só comprar um videogame, você vivia uma experiência com aquele game de interação, de cuidar do seu Tamagotchi, de fazer com que ele se alimentasse, que limpar as necessidades dele, que ele dormisse, para que você mantivesse ele vivo. Isso era uma experiência do consumidor. Quem viveu esse momento lembra muito disso e viveu uma experiência de ser pai ou mãe do seu bichinho ali virtual. E essa experiência elevou o nível de jogos ao o que a gente tem hoje, da interação dos jogos virtuais, dos jogos em rede, em que você constrói uma coisa não só sua, não só solitária, mas em rede, compartilhando com outras pessoas essa experiência. Isso é muito interessante. As marcas mais famosas que promovem experiências, elas acabam elevando as expectativas
no que se refere a envolver-se com o cliente em todas as oportunidades possíveis. Eu já falei da Disney, a gente tem a Virgin Atlantic, que é uma empresa de aviões, que também se tornou uma gravadora de música, nessa intenção de transformar experiências. Whole Foods, que é um dos mercados mais famosos do mundo, né? Tradicionalmente americano, mas que oferece uma experiência de alimentação orgânica, saudável, incrível. Então, ele é uma grande referência. E a própria Amazon, né, que trazendo um pouco para essas grandes experiências, empresas de marca de experiência, ela chega com tanta força no Brasil nos últimos anos, né? As casas vão tendo as suas Alexas, os programas, as séries de TV, a experiência de receber as coisas de forma muito rápida, que impacta em outras empresas como as americanas e outras do setor que também tentam correr atrás para ficar pau a pau com a Amazon nesse processo. Então, viver as experiências acaba sendo agora uma das grandes forças nesse processo de conquistar o cliente ou conquistar o usuário. Cultivar uma cultura de experiência requer ir além do genérico para criar experiências percebidas como personalizada para o seu cliente, foi feita para ele. Diferentemente de um produto manufaturado ou um serviço bem padronizadinho ali, uma experiência ela ganha vida quando parece ser personalizada e customizada. Então, quanto mais você puder e propor essa experiência de personalização, de customização, vai trazer mais esse impacto da experiência para o cliente. Antigamente, os arquitetos utilizavam o blueprint, que era uma forma de criar um protótipo da casa para os pedreiros, o pessoal da obra descobrir como é que ia funcionar. Então, eles desenhavam com amônia no chão, aí ficava uma marca, uma linha azul no chão, produzida pela própria amônia. A amônia, obviamente, tem um cheiro fortíssimo, então era um negócio que não era muito agradável. Mas acabou que surgiu nesses esquemas técnicos e arquitetônicos que eles criavam no chão. Desenhavam a casa toda no chão e as pessoas iam vendo, tem que fazer isso, fazer aquilo. Era como se... Porque naquela época não tinha como imprimir, sei lá, uma planta grande ou uma visão, não tinha computador para desenhar tudo isso, então eles faziam tudo no chão mesmo. Mas, obviamente, isso avançava bastante. E aí, a partir dessa ideia de blueprint, a gente trouxe para o universo dos negócios, dos produtos, dos serviços, da criação de novos produtos, em que você desenha, não tem mais as linhas azuis, mas às vezes é um fundo azul com as linhas brancas, ou do mesmo jeito do fundo azul com as linhas brancas, mas em uma página apenas você faz o desenho, o protótipo do seu negócio, ok? Se for um produto, ele pode ficar como esse do Uno aí, que mostra o Uno de cima, de lado, de frente, de trás, para que você possa ter uma noção de tamanhos, formas, isso ainda ali no papel, sem você ter a visualização dele na realidade. É um protótipo também, como a gente comentou na aula passada. Ele vai revelar, então, o blueprint dessa única página, alguns detalhes específicos. O objetivo final aqui é que a gente tenha meios mais práticos de implementar a nossa ideia. A gente teve a inspiração, tal, passou para o protótipo, e aqui ele vai detalhar ainda mais e vai ajudar bastante. Essa última imagem aqui é do blueprint, como ele é feito hoje. Você tem uma camada em que você desenha a jornada do consumidor, a jornada de compra, e depois você vai detalhando características dessa jornada, tempo, detalhes, como ele consome, como ele faz. Então, a blueprint vem nessa forma de você estruturar melhor a experiência, né? Diferentemente de uma planta para o edifício, a blueprint da experiência ela também descreve os elementos emotivos. Ele representa como as pessoas viajam por uma experiência ao longo do tempo. Em vez de tentar coreografar essa jornada, a função é identificar os pontos mais significativos e transformá-los em oportunidades. Okay? A blueprint ela vai assumir a forma de um documento físico que vai orientar a criação de uma experiência. Ele vincula a experiência do cliente com a oportunidade de negócios. Cada detalhe tem o potencial de azedar um relacionamento, mas só alguns oferecem possibilidade para uma experiência diferenciada, emocionalmente satisfatória e incrivelmente memorável. O blueprint é, ao mesmo tempo, um documento estratégico de alto nível e uma análise minuciosa dos detalhes importantes, e ele ajuda bastante. Já está claro que promover algumas experiências é muito mais complexo do que apenas divulgar um produto. Elas podem variar de mudar com o tempo e acaba não sendo fácil acertar. Apesar do design de uma experiência
poder envolver produtos, serviços e tecnologia. Uma experiência nos leva além do mundo confortável da utilidade que é mensurável e nos conduz para uma zona nebulosa do valor emocional. Aí a gente entra num nível em que é muito mais complexo a relação do design com o produto e o cliente, o consumidor. Quando você cria algo que a pessoa se apaixona, se envolve, ela ama. E para construir essa questão emocional, a gente pode trazer aqui algumas das características mais comuns dentre as empresas que trabalham, né, com experiência, as marcas mais famosas que usam experiência. Quais são os pontos mais importantes? Eu listei 3 aqui. O primeiro é que uma experiência de sucesso, ela requer a participação ativa do consumidor. Ele tem que estar envolvido para ele sentir aquilo como algo que é dele, que ele pertence àquilo, criar pertencimento. Segundo, uma experiência ela tem que dar ao cliente a sensação de ser autêntica, genuína e cativante. Tem mais chance de ser proporcionada por empregados que trabalham em uma cultura de experiência, ok? Então, quanto mais você envolve, por exemplo, no hotel, os seus funcionários, numa experiência que deixa as pessoas super felizes, satisfeitas e empolgadas, algo que parece que foi feito para elas, mais forte você vai ter esse processo de experiência. Cada ponto de contato deve ser executado com atenção e precisão. As experiências devem ser projetadas e desenvolvidas com a mesma atenção aos detalhes que um carro alemão ou então um relógio suíço vão ter ali. Então, precisa ser bem atento, bem preciso para que as coisas fiquem perfeitas, ok? Para a gente fechar, então, essa aula e esse conteúdo, eu faço uma proposta para vocês. Pegando a nossa história da Raquel, a nossa personagem, eu sei que às vezes fica difícil construir uma experiência de algo que ainda não existe. Mas pensa no seu produto, no que você está pensando, na sua ideia. Qual seria a experiência que você quer ofertar para a Raquel, para essa personagem? Para ela consumir o seu produto ou seu serviço. Algo que que crie uma participação ativa dela com o produto. Então você vai entrar no fórum dessa aula e vai preencher qual é essa experiência, escrever um textinho lá falando sobre a sua experiência, ok? Pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.